Já estamos de volta ao vivo e agora a gente fala sobre um assunto que desde a sexta-feira vem tirando o sossego de muita gente. Olha, na Câmara dos Deputados, a reforma tributária, gente, deu o que falar e agora a gente esclarece para você de casa o que muda e o que não muda com um projeto aí que prevê alta de impostos no país. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o presidente da OAB do Amazonas, Jean Cleuter, que é mestre em Direito Tributário. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Mica. Obrigado, TV A Crítica. Estamos aqui para tentar esclarecer alguns pontos para a população e para os seus telespectadores. Bom, eu na minha opinião, humilde opinião de consumidora, de quem paga ali os impostos, eu acredito que o nosso modo de incluir impostos é tão complicado, né? A pessoa nunca sabe exatamente o que ela está pagando de imposto já no dia a dia. Quando ela frita um ovo na casa dela, quando ela usa o gás, já é complicado para a gente entender esse básico. Imagina quando a gente ouve o termo reforma tributária. Parece que a gente nem entendeu o que tem ali e aí já vamos ter mudança e precisamos sim entender o que está sendo feito, né, doutor? É muito importante a gente entender porque sai do nosso bolso. É verdade. E a questão da reforma tributária, ela só está na primeira etapa, que foi na Câmara dos Deputados. Ela segue ao Senado, que deve fazer algumas alterações. Mas posso deixar os nossos telespectadores um pouco mais tranquilos contra alguns pontos. Por exemplo, a cesta básica. A cesta básica ela vai ser alíquota zero, então nós não vamos ter os tributos zerados na cesta básica. E alguns itens também, como de suma importância para nós aqui do Amazonas, que é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus também ficou excepcionalizada, ou seja, nós da Zona Franca de Manaus vamos ter os créditos e também vantagens atualizadas. Agora, precisamos ficar atentos, porque o Senado vai definir muitos itens, muitas questões. E a definição da Zona Franca de Manaus me traz uma certa tranquilidade. Por quê? Toda vez que ocorreu algum ataque à Zona Franca de Manaus, a Ordem dos Advogados do Brasil também estava atenta a isso. Inclusive, na última vez que houve um decreto que aumentou a alíquota do IPI, nós conseguimos ajuizar junto ao Supremo a ação direta de inconstitucionalidade. Se o senhor me permite, doutor, só para a gente entender, vamos pontuar então, vamos falar de uma coisa de cada vez. Na questão da Zona Franca, o senhor acredita então que não oferece risco para a nossa Zona Franca ou sim? Eu acredito que nós temos que ver o final do projeto, porque o projeto trouxe muitas lacunas, ou seja, ele trouxe um texto básico, mas deixou muitas definições para lei complementar. Então, a lei complementar ela vai definir alíquotas. Por exemplo, as alíquotas não estão definidas. O que a gente ouve é falar sobre prováveis tributações. Então, o que ocorre? Quando nós tivermos a alíquota correta, essa alíquota e a forma de isenção ou imunidade que nós vamos ter para a Zona Franca de Manaus vai manter a vantagem competitiva? Entendi. Então, o que acontece? Tem que aguardar um pouco mais. Tem que aguardar. Ficou difícil de esclarecer certos pontos porque ficou muito aberto. Por exemplo, quais são os itens da cesta básica? Eles não foram definidos. Mas como você falou, o ovo, eu entendo que tem que ser... E a cesta básica varia muito de estado para estado. A gente sabe que existe, quando a gente fala de cesta básica, ou se vai tomar uma cesta básica nacional como referência, né? Porque quando a gente dá o preço da cesta básica, a gente tem ali uma diferença de cada estado. Por exemplo, o nosso Amazonas tem produtos da cesta básica que, de repente, que tem a ver com a cultura, com tudo isso da população. O que a população quer saber é se o carrinho, na hora de fazer lá o supermercado do mês, pode ficar mais barato. Existe essa possibilidade ou é provável que fique até mais caro, doutor? No geral, no frigir dos ovos, digamos assim. Olha, eu lendo hoje até o texto, não pode ter baixa da arrecadação. Então, nós não vamos ter diminuição de tributos, porque é uma determinação do governo, até em razão do orçamento
E tem outra situação também. Olha só, eu acredito que a cesta básica ela deve ser unificada, porque a ideia da reforma tributária é unificação de tributos, unificação de contribuições. Então não teria sentido, mesmo que tenha alguns itens que sejam regionais, essa cesta valer para o Brasil inteiro. Entendi. Pega alguns alimentos que são, né, que valem para o Brasil inteiro. Bom, a gente tem uma arte aqui que é sobre alguns impostos que dizem que podem acabar. É verdade? E até que ponto? Ou como o senhor falou, a arrecadação não pode reduzir. Então, pode acabar esse, vai vir com outro nome? Me explique aí, para o pessoal de casa entender. A gente tem esses impostos que seriam extintos, né? Bem, eu vou tentar explicar de uma forma bem didática. Para o pessoal, para a dona de casa entender também, porque eu estou assim, eu estou querendo entender ainda. Estão me enxergando. O IPI, o PIS e o COFINS, que é a contribuição, eles seriam o CBS, que seriam a contribuição de bens e serviços. Então, esses três impostos, que têm duas contribuições, eles seriam unificados e virariam um imposto, que seria a CBS. E esse imposto seria federal. E os outros dois impostos, que tem o ICMS e o ISS, eles virariam o IBS. Vamos só fazer a tradução, pessoal de casa. ICMS é imposto de circulação de mercadorias e serviços. E o ISS? Imposto sobre serviço. Okay. Aqui ainda vai ter muito pano para manga, porque um imposto aqui é de competência estadual e outro é de municipal. Nesse sentido, a competência de arrecadação vai virar uma competência abrangida. Nesses termos, o que vai acontecer? Vão fazer aqui um conselho federativo que vai equilibrar a distribuição desses impostos. Então, simplificando, os três primeiros vão virar o CBS, Contribuições de Bens e Serviços. Seria federal. Seria federal. E o estadual e o municipal viraria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E quem arrecadaria esse imposto? Seria também o governo federal? O governo federal vai ser o gestor de tudo isso. Para poder repassar, no caso, a fatia que cabe ao Estado e ao município depois, é isso? Perfeitamente. E nesse conselho está previsto representação de todos os estados e dos municípios, com algumas regrinhas que estão lá na reforma tributária. Mas o interessante disso tudo, hoje, vou dar um exemplo, uma sociedade de advogados que paga em torno de 15% com a tributação que existe hoje, ela teria um grave problema, porque com a união do ICMS e do ISS, e desses dois tributos que ficariam em torno de 25%, só que nós teríamos um aumento em torno de 10% da carga tributária. Então, para a advocacia, como para várias outras empresas de profissionais autônomos... É isso que ele perguntar, o profissional autônomo, né? Ele vai ter um problema. E isso se faturar acima da tabela do Simples Nacional. Para não deixar as pessoas muito preocupadas, também foi excepcionalizado o Simples Nacional. Ou seja, todos aqueles profissionais que estão no Simples Nacional, eles vão continuar com aquela tributação. Ou seja, uma tributação simplificada que não vai onerar, não vai fazer diferença nenhuma na reforma. É complicado, a gente tem que entender direitinho o que é cada uma e no que vai se transformar. Porque era justamente o que ele estava explicando. Tem extinção sim, mas aí a extinção de dois vai culminar num imposto que vai unificar, que vai juntar, né? É como se fosse juntar os dois. Está aqui, ó. A gente tem o IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado. São vários nomes novos que a gente precisa ir se acostumando com essa Só para esclarecer, o IVA
na verdade, é o IBS, que seriam os dois de baixo, que seria uma reforma dual entre a União, Estados e municípios, que virariam 2 tributos. Agora, existe também aqui, as empresas poderão descontar todos os impostos pagos em cada etapa de produção. Isso aqui tem que falar com muita tranquilidade. O que ocorre? Já existem 2 tipos de apuração de tributos. O cumulativo. Como é que é esse cumulativo? Quem está no Simples Nacional, um advogado, exemplo, que ele teve faturamento de R$10.000 naquele mês. Em cima do faturamento, ele vai com a alíquota de 4,5% e paga R$450. Esse é o tributo cumulativo. Mas nós temos o não cumulativo, que é justamente essa nova regra que vai valer para todos os tributos, que vai acontecer o seguinte: na etapa anterior, o tributo que for pago vai ser descontado da etapa posterior. Então, um exemplo bem prático: se você comprou um bem qualquer e pagou R$10 de tributo naquela etapa, e na sua etapa tem que pagar 15, vai ser 15 menos os 10, vai pagar a diferença de R$5. Mas existe aí uma questão que deve ser debatida novamente, porque é o tributo pago. E de quem é a responsabilidade de fiscalizar aquele tributo na etapa anterior? Eu entendo que é do fisco. Então, no final das contas, pode ser que o último da cadeia pague menos tributo, mas a arrecadação vai ter que ser mantida. Bom, o senhor falou que o projeto passou pela Câmara, né? Sim. E agora, esse mesmo projeto ainda vai passar pelo Senado. Pelo Senado, né? E quanto tempo, mais ou menos, o senhor acredita que demora para passar pelo Senado até aí, digamos, começar a valer toda essa mudança que a gente está vendo se desenhar aí no cenário? Bem, eu não posso garantir o tempo, mas o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, ele falou que em torno de 4 meses. Mas também, na mesma entrevista, ele falou que tudo vai ser avaliado com muita calma. Qual é a diferença para os telespectadores entenderem? A Câmara dos Deputados tem os representantes do povo. Exemplo, o Amazonas tem 8 deputados e, salvo engano, São Paulo 70 deputados. No Senado, são os representantes do Estado. Então, o Amazonas tem 3 senadores e São Paulo 3 senadores. Com isso, vai haver um equilíbrio na votação. Eu tenho muita esperança que a votação seja feita de forma equilibrada e todas essas arestas sejam suprimidas. E o importante para nós, desculpa, quando eu falo do Senado, é porque nós temos o Norte e o Nordeste. E o Norte e o Nordeste há um desequilíbrio entre Sudeste, Norte e Nordeste. Isso é fato. Hoje, no Amazonas, nós não temos nenhuma ligação via terrestre. Então, eu acredito que vai haver um equilíbrio para que não haja perda para os estados e que também seja mantida a Zona Franca de Manaus com a sua vantagem competitiva, porque hoje nós estamos falando em torno de 120 mil empregos, ou seja, aqueles empregos são as pessoas que consomem no supermercado, nos hospitais, nas escolas. Então, uma coisa puxa a outra. Então, é importante que o Senado tenha muito equilíbrio. Eu acredito nisso, acredito nos nossos senadores. Inclusive, hoje, nós estamos fazendo uma nota técnica na OAB, que nós vamos falar sobre essas exceções. Nós entendemos que os profissionais autônomos, de uma maneira geral, eles tenham que estar na exceção. Imagine um jornalista que hoje está no Simples Nacional e venha a pagar 25%. Ou seja, é muito alto a tributação. Então, nós esperamos que
consigamos ficar na exceção, que tem as profissões que vão ficar na questão da redução. Já uma previsão de redução de 60% para transporte, hospitais, médicos, e nós entendemos que os outros profissionais liberais também devem ficar nessa redução. Bom, vamos aguardar um pouco e, se for necessário, já deixo o convite feito para que o senhor volte outras vezes, que eu acho que quanto mais a gente falar disso, mais a população vai ficando esclarecida sobre esse assunto. Não adianta fugir, gente. Está lá, está sendo votado e a gente, do lado daqui, tem que entender, sim, para a gente poder ali falar sobre o assunto, discutir e entender o que é mais benéfico para a gente, para o nosso bolso também, para o nosso país. Muito obrigada, doutor Jean, pela participação aqui. Fique à vontade para prestar algum esclarecimento final. Eu queria agradecer, Mica, o convite e dizer que hoje vocês são responsáveis pela comunicação. Todo mundo sabe quem são os ministros supremos, todo mundo sabe quem são nossos deputados. Então é importante essa comunicação com a sociedade, para que a sociedade esteja atenta para as modificações, porque vai atingir frontalmente a todos, ou para melhor ou para pior. Então, nós, como Ordem dos Advogados do Brasil, estamos à disposição tanto da sociedade quanto da advocacia amazonense. Pronto, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima semana aí pela frente de Obrigado. trabalho. Seja sempre muito bem-vindo. Tudo de bom. Obrigada. Obrigado. Viu? Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo.